Olá, querido amigo. Bom dia, boa tarde para você. E se você está vendo à noite, uma boa noite para você, um bom descanso. Você que veio do trabalho, para você que está indo em um momento oportuno. Cara, amigo, nós estamos fazendo uma série aqui, fazendo uma releitura do livro de Atos, porque o apóstolo Paulo manda muitas cartas para Éfeso, para o pessoal de Colosso. O apóstolo começou a pregar o evangelho para várias localidades, pessoas aceitaram, né? Mas tinha os judeus com ideias um pouco divergentes, ele teve que mandar cartas, né, para fortalecer a ideia. Ele recebia informações de lá, né, das pessoas, algumas pessoas estavam longe de Deus, e ele acabava mandando cartas específicas, né? E ao mesmo tempo dando uma indireta para os judeus. É importante nós entendermos, mas é importante você compreender os principais pontos necessários dessas cartas. Mas você vai compreender melhor lendo o livro de Atos. Por isso que é importante você estudar bem o livro de Atos, até as suas minúcias, né, até as suas sentenças ali. Nós estamos fazendo um resumo do capítulo 13. Paulo faz a sua primeira viagem missionária. Ele primeiro recebeu uma bênção, né? A orientação divina. Ele tinha alguns profetas, né? Aparece Barnabé, Simeão, o sobrenome Níger, né? E vários. E eles, né, orientados pelo Senhor, deram a bênção, né? Orando sobre eles. E eles despediram o apóstolo Paulo e algumas pessoas que estavam com Paulo ali. Tá bom? E eles foram embora. E eles foram visitar algumas pessoas, né? Navegaram para Chipre. Chegando em certo lugar, tinha um falso profeta chamado Bar Jesus, né? Muito parecido com o nome de Jesus aqui. Não sei se porque alguns nomes eram semelhantes, igual João hoje, todo mundo usa João, né? Pedro. Mas ali tinha um homem que se dizia cheio do poder, né? Mas ele utilizava as mágicas, né? Tem uma americana, Ellen White, ela fala muito sobre isso. Satanás usa mágica, né? Até dentro das igrejas já vi gente saindo do negócio da barriga aqui, etc e tal. Então, existem muitas mágicas, né? Muitas tentativas de ilusão, né? Ilusionismo. E esse Elimas, o mágico, ele fazia as suas mágicas na frente do procônsul, né? E isso chamava atenção. E olha o que diz aqui. Estava o procônsul Sérgio Paulo, né? Que era um homem inteligente, este tem chamado Barnabé. E Saulo pediu para que ele falasse sobre a palavra de Deus, né? Mas o mágico, ele fazia de tudo para chamar a atenção para si. E Paulo começou a ficar aborrecido com isso, de certa forma, né? Todavia, Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando o olho nele, disse: ó filho do diabo, todo engano, toda injustiça, tu vai continuar atrapalhando os caminhos do Senhor e tu vai ficar cego aí. E naquele momento, né, ele ficou ali preocupado, só escuro, e o apóstolo Paulo fez uma oração e ele conseguiu enxergar. Isso foi humilhante para ele, né? E foi também o nome de Deus exaltado, né? E as pessoas que tinham algumas dúvidas sobre se a mensagem do apóstolo Paulo tinha algum sentido, ficaram impressionados com o que aconteceu, né? Eles foram pregar numa sinagoga, né? Interessante, foram no sábado, eles leram a leitura, eles fizeram uma leitura dos profetas, da lei, e o chefe daquela sinagoga, em vez de ficar chateado, pelo contrário, pediu para que eles voltassem novamente e pregassem as mesmas coisas, né? E o apóstolo Paulo, no outro sábado, começou a pregar, e ele fez um sermão semelhante ao do Estevão, antes de ser apedrejado, né? Ele fez um sermão desde o Gênesis todinho, fazendo uma análise sobre os problemas que Israel passou, e o Messias veio. Então ele fez uma análise geral ali, um sermão bastante interessante, e deu seu testemunho também. Suportou-lhe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Então Deus suportou todas aquele povo mal acostumado, né, com a cultura egípcia, aquela herança, né? E ele faz uma análise sobre a distribuição das tribos, enfim. Fala que a nação de Israel, ele fala também, né, que todas as características que Jesus é o Messias esperado, porque o Messias deveria vir como alguém puro, santo, sem nenhum pecado, sem nenhum osso quebrado. Então ele usa várias citações bíblicas para fundamentar essa ideia. E eles mataram Jesus, né, o próprio povo, a própria nação, estava previsto, e ele, o próprio Deus, ressuscitou, e esse corpo não viu corrupção, ele não se estragou, né? Então ele começou a fazer essa análise, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Isso é importante a gente entender,
que tudo isso, as regras, né, a lei de Moisés não poderia justificar ninguém com relação aos seus pecados. Então é importante entender que as leis de Moisés, os sacrifícios, a circuncisão, tudo apontava para ele e ele acabou. As pessoas confundem, usando vários textos, né, e várias cartas, mas não entendem o contexto principal, é que o apóstolo Paulo estava mandando uma carta para corrigir conceitos. E que 10 mandamentos foi dado, o sábado, por exemplo, foi dado para Adão e Eva, né? E os outros 9 mandamentos fazem parte de uma regra geral, genérica. Não matar, não roubar, isso atinge toda a humanidade. Até um índio que não conhece sobre isso, ele sabe que é errado matar uma pessoa sem ter uma regra. Então, nesse contexto, ele fala sobre isso. E a parte final aqui, as pessoas gostaram da mensagem. Me pediu para que eles viessem novamente e pregassem o mesmo sermão. Não era para mudar nada, não. No sábado seguinte, veio uma grande multidão e os judeus não gostaram, né? Começaram a fazer aquele debate. Os gentios gostavam, glorificaram a Deus porque ouviram uma mensagem especial. Mas eles instigaram até que os apóstolos foram embora dali. Mas estavam muito felizes porque eles estavam pregando o evangelho realmente de Cristo ali. Então, se esse é o nosso desejo, nosso coração, desejo também que você busque ao Senhor, faça o trabalho de levar, não só viver sentado numa igreja, mas seja o amor transbordante aos corações das pessoas, levar através de cestas básicas, através da bondade, de suportar um ao outro. Então esse é o evangelho. E o apóstolo Paulo foi convidado a levar, e ele foi. Se você for convidado, aceite. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado por sua companhia sempre. Até a próxima. Compartilhe, curta, se inscreva nessa rede social, dê seu like. E desde já, muito obrigado por sua presença. Até a próxima.